Mês de outubro, mês de grandes chacoalhadas. Vamos entender a dinâmica de todo o mês de outubro e os principais trânsitos astrológicos. Mas antes da gente aprofundar no tema, vamos dar aquela curtidinha de sempre, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você fique a par das próximas atualizações que subirem assim que elas saírem do forno. E para você que não me conhece, eu me chamo Felipe Freza, sou analista junguiano, astrólogo. O intuito desse canal é apresentar a astrologia para você a partir da perspectiva da psicologia profunda, para que você aprenda a utilizar esse método milenar de autoconhecimento dentro do seu processo de desenvolvimento pessoal. Vamos então falar do mês de outubro. Não dá para a gente falar do mês de outubro sem a gente falar da energia de eclipse, né? Eu sei que vocês já estão cansados aí de escutar sobre eclipse. Aliás, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo tudo sobre esse eclipse que acontece no signo de Libra. E também tem um outro vídeo que também está aqui no canal onde eu falo sobre o eclipse que nós tivemos no dia 17 de setembro. Foi um eclipse lunar no signo de Peixes. Então, a gente está aí nesse período entre eclipses e o mês de outubro a gente vai continuar a sentir a reverberação desses trânsitos astrológicos tão potentes. Os eclipses são momentos muito transformadores, porque eles trazem à luz da consciência muitas questões que estavam aí no plano da sombra. É um momento onde o inconsciente coletivo ele se manifesta também, trazendo mudanças e movimentos tanto a nível macro, quanto também no micro, na nossa realidade individual. Então, sempre que a gente fala de eclipse, a gente também está falando de eixos nodais, nodos lunares, que são os pontos de intersecção entre a órbita lunar e a eclíptica terrestre, que é o caminho que o Sol faz em torno do planeta Terra, né? Então, esses pontos de intersecção, que são dois, o nodo lunar sul, que representa o nosso passado e aquilo que precisa ser elaborado nesse passado, para que a gente siga na direção do nosso nodo lunar norte, que é aquilo que precisa ser desenvolvido na nossa vida, o nosso norte de vida, o nosso norte de desenvolvimento. Agora, no mês de outubro, nós temos a Vênus, que é a grande maestra deste eclipse que acontece no signo de Libra, já que Vênus é o planeta regente de Libra, que vem nos convidando a olhar para as questões escorpianas. Ela está em trânsito pelo signo de Escorpião. E em Escorpião a gente vai olhar para as dinâmicas ocultas que estão associadas às nossas relações, que dentro da psicologia analítica nós vamos falar do conceito de sombra, as nossas sombras relacionais, que são aspectos de nós mesmos projetados no outro. Esse é um momento muito importante para que a gente recolha essas projeções e entenda quais dessas questões que nós enxergamos no outro e que muitas vezes são tão desconfortáveis e que nos geram tantos conflitos, quais são esses aspectos inconscientes que eu estou enxergando no outro, mas que pertencem à minha própria história de vida. No momento em que a gente começa a perceber que a busca dessa completude fora de nós, ela é ilusória. A gente precisa encontrar essa completude dentro da gente, na nossa relação com esse eu que reside aqui, ó, no seu interior. Eu gosto muito de uma frase de Jung que ele fala assim: enquanto você não se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e no fim você vai chamar isso de destino. Então Jung diz, através dessa citação, que existem muitas questões na nossa vida que são controladas por forças que nos são inconscientes. Essas forças incluem os nossos complexos, os nossos traumas, as nossas memórias de dor, os nossos medos, as nossas inseguranças, que não foram trazidos para o plano da consciência e que também não foram elaborados por nós. Essas forças, elas vão nos guiando sem que a gente perceba e às vezes a gente começa a olhar para a nossa realidade e acreditar que aquilo foi o destino, que as coisas sempre dão errado pra gente, que as relações não servem para mim, que todo homem não vale, que toda mulher não vale, que eu não sou para relacionamento, que eu nunca vou me dar bem num relacionamento, quando na realidade são seus próprios padrões inconscientes que estão aí manifestando a realidade que você está vivendo. Conforme você vai tomando consciência a partir da análise da sua própria história de vida, a partir da conexão com o seu universo interior, com as sincronicidades da vida, você vai se libertando desses ciclos de repetição.
O Jung diz que a libertação desses ciclos acontece a partir da tomada de consciência de nós mesmos, dos caminhos que fomos encontrando para lidar com os nossos conflitos no passado e que muitas vezes continuam reeditando esses conflitos. A partir da tomada de consciência desses padrões inconscientes projetados nas nossas relações, nós podemos sim fazer escolhas conscientes, escolhas que nos conduzam a relações que sejam mais saudáveis, prósperas e abundantes, onde o eu e o outro possam coexistir. Esse é o processo de individuação que o Jung sempre fala, que é o autoconhecimento, entendendo o que te diferencia do outro e do mundo, para que a partir da conexão com essa essência, você vá construindo e moldando a sua vida à sua maneira. Do contrário, a gente fica vivendo a partir dos ecos do passado, reeditando heranças que nós trazemos aí da nossa ancestralidade, do nosso sistema parental, muitas vezes até de contextos sociais, de exigências sociais, do que é, por exemplo, ser mulher dentro de uma relação, o que é ser um homem dentro de uma relação, quais são esses papéis que precisam ser ocupados, quais são essas máscaras, essas personas que a gente precisa desenvolver para se sentir aceito, para se sentir amado pelo outro. Tudo isso começa a ser questionado nesse momento. Muitas pessoas podem estar se questionando sobre as suas relações profissionais, sobre as suas relações amorosas. Libra vem falar de todo tipo de relação, qualquer relação que exista algum tipo de acordo, algum tipo de contrato, algum tipo de vínculo. Pode sim ser uma relação, uma sociedade, pode ser uma parceria com um amigo, pode ser uma relação conjugal, pode ser um namoro, pode ser até um vínculo que você tem estabelecido com alguém da sua família, sua mãe, o seu pai, o seu irmão, enfim, são essas relações que começam a ser colocadas em xeque e a gente começa a questionar também quais são os deveres do outro em relação a você, quais são os seus deveres em relação ao outro, assim como os direitos de cada um dentro dessa relação. A gente começa a olhar para as relações de dependência e codependência, onde, para que eu possa existir na minha integridade, eu preciso do outro. A gente está lidando com a ferida da separação e onde muitas vezes a gente não consegue estabelecer a nossa individualidade por medo de perder o outro, por medo de que o outro nos abandone, que o outro nos rejeite. Nessa dinâmica, o outro é colocado como o salvador, o curador, aquele que vai preencher todas aquelas lacunas que você não está conseguindo preencher por si mesmo, porque você ainda não entrou em contato com a sua realidade e com o seu ser na sua integralidade. Você precisa do outro para poder se afirmar e para poder existir de alguma forma. Isso é insustentável. A gente precisa, nesse momento, começar a ressignificar essas dinâmicas tão inadequadas dentro das nossas relações. Esse é o último eclipse lunar em Libra de eixo nodal sul que nós teremos. O próximo só daqui a 20 anos. Então isso marca o início de um novo momento na senda dos nossos relacionamentos, da forma como você se relaciona com o outro, liberando dinâmicas antigas, liberando dinâmicas antiquadas, tóxicas e destrutivas, para que elas sejam purificadas, transmutadas, transformadas, você entenda os aprendizados presentes dentro desses processos, para que eles sejam encerrados. Nós temos Vênus, que está em trânsito pelo signo de Escorpião, falando de um processo de morte e renascimento na forma como nós lidamos com o poder dentro das nossas relações, o poder em relação ao outro, o poder que temos em relação ao outro e a nossa tendência à submissão ao outro. Esse é o momento de liberar, de transformar, de ressignificar e de integrar todas essas feridas, as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, as nossas angústias, os nossos rancores, os nossos medos, as nossas culpas, os nossos remorsos, que vêm dessas dinâmicas relacionais vivenciadas aí no nosso passado. Vale dizer também que Mercúrio está juntinho aí desse eclipse, né? Mercúrio, Sol e Lua, eixo nodal sul, todo mundo em Libra. Então, é realmente uma fase, um momento para a gente rever acordos dentro dos nossos relacionamentos, revisitar
evitar algumas dinâmicas relacionais e, a partir de uma comunicação diplomática polida e equilibrada, que leva em consideração o eu e o outro, encontrar um caminho de equilíbrio e harmonização para que essas dinâmicas até então ocultas, elas venham para o plano da consciência dentro dessas relações e possam encontrar um caminho de ressignificação, para que você e o outro tenham espaço para se posicionar, tenham um espaço para existir, tenham um espaço para se empoderar da essência individual, para que ela seja compartilhada entre essas duas pessoas. Para que exista uma relação entre inteiros e não entre metades, né? Essa história da metade da laranja, da tampa da panela, não existe. A gente tem que se relacionar com a laranja inteira ou com a panela inteira, né? Não venha com essa de tampa da panela, metade da laranja, tá? Vamos encontrar uma laranja, uma panela inteira. Então, até escrevi uma coisinha aqui, quando eu estava aqui montando o roteiro do vídeo, que fala assim, olha, no campo relacional, principalmente quando a gente fala da Vênus no signo de Escorpião, no campo relacional isso pode significar a necessidade de uma transformação profunda. Jung fala muito sobre o arquétipo da sombra, né? Olhar para a nossa sombra relacional. Aqui não podemos mais tapar o sol com a peneira. Chega de tapar o sol com a peneira. Tudo que foi varrido para debaixo do tapete, agora precisa ser trazido à luz. Fica a dica. No dia 17 de outubro, nós temos a lua cheia de Áries, que é uma lua cheia potente, embora não seja uma lua eclipsada, porém que faz parte da lunação libriana, que vem de um eclipse solar. Então é uma lua que ela vem trazendo consciência e compreensão. Toda lua cheia, ela elucida muita coisa, né? Esse aspecto da lua, que representa o nosso inconsciente, está recebendo a intensa luz solar, a luz da consciência. Então, muitos insights chegam no momento de lua cheia. E os insights da lua cheia em Áries vêm falar sobre a necessidade de nutrir ações que tragam o eu, que coloquem o eu à disposição, a vontade, a ação, a iniciativa, a capacidade de empreender aquilo que pertence ao plano da individualidade. É uma lua cheia que fala da importância do self dentro das relações, nos convidando à independência, à autonomia e à ação. E dentro da dinâmica dessa lua cheia, onde nós temos o Sol em Libra, a Lua em Áries, né? Sempre que a gente fala de lua cheia, nós temos a oposição desses dois astros, eles fazem aí uma quadratura, ambos um aspecto de tensão, com Marte que está em trânsito pelo signo de Câncer. Nós chamamos isso de quadratura T, onde Marte tem uma predominância na resolução desse conflito, na harmonização desse conflito, o outro e o eu. E o Marte em Câncer, ele vem falar sobre uma confrontação, confrontar com coragem as nossas dinâmicas ocultas, passadas, principalmente associadas às heranças familiares que nos geram insegurança e desempoderamento. Jung tem outra frase muito legal que eu até anotei aqui para trazer para vocês, que fala assim, ó: o que negas te subordina, o que aceitas te transforma. Então é realmente um momento para a gente olhar para a nossa história com um olhar de aceitação. Tem uma frase também que agora eu não me lembro de qual escritor ou analista, mas que ele fala sobre o perdão, que ele diz que o perdão é a capacidade de aceitar que o passado não podia ser diferente, que as coisas foram como foram. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente se liberta. Quando a gente olha para o nosso passado e extrai os aprendizados dessas experiências, a gente consegue se direcionar no mundo e construir uma realidade a partir da nossa essência, a partir da nossa história de vida, a partir dessa força que nos fez chegar até aqui, que nos fez passar por todos esses conflitos e ainda assim sobreviver, ainda assim poder construir relações e construir uma vida a partir da nossa individualidade, né? Faz parte do nosso processo de individuação olhar para a nossa jornada, para o nosso passado e para a nossa história de vida como forma de integração e elaboração. No dia 9 de outubro, Júpiter inicia a sua retrogradação. Júpiter fica retrógrado até... quando, gente? Eu tinha anotado aqui, acho que até 4 de fevereiro. E esse movimento retrógrado de Júpiter é até bastante interessante,
Porque sempre que a gente fala de Júpiter, a gente está falando de expansão, de crescimento, de oportunidades. É esse processo que amplia tudo. Júpiter está em trânsito pelo signo de Gêmeos, trazendo sim uma ampliação das nossas ideias, das nossas percepções. Porém, durante a fase retrógrada de Júpiter, nós somos convidados a expandir para dentro. A expansão é interior, para que você acesse a sua sabedoria interior. E entenda onde é que você deseja direcionar a sua energia para que as coisas possam crescer, saindo da dispersão, porque Júpiter em Gêmeos acaba trazendo sim uma dispersão, ideias muito vazias, uma falta de profundidade, para que a partir do reconhecimento e da análise de diversas possibilidades aí na sua vida, você possa encontrar um caminho que faça sentido para você. Mas esse processo até o dia 4 de fevereiro precisa acontecer aí na sua realidade interior. No dia 11 de outubro, Plutão volta para o movimento direto. É um trânsito bastante interessante porque é a última vez que Plutão permaneceu no signo de Capricórnio. É a última vez, né? Agora que Plutão entra agora no mês de novembro em Aquário, ele permanece em Aquário e vai ficar 20 anos no signo de Aquário. Plutão permaneceu em Capricórnio nos últimos 16 anos, trazendo a morte, a ressignificação, a desconstrução, a quebra de muitas estruturas associadas ao poder, associadas à matéria, associadas à forma como nós exploramos a natureza, né? Capricórnio é um signo de terra, fala sobre a terra. Então, é um momento de encerramento desse ciclo, o que pode sim trazer aí, não só no individual, mas também no coletivo. É um momento que vem trazendo o despertar da consciência para novas formas de trabalho, novas formas de obter sucesso, novas formas de construir e consolidar coisas na nossa vida. Plutão no signo de Capricórnio veio trazendo uma desconstrução de todas essas estruturas que agora, com o início de Plutão no signo de Aquário, nós vamos ressignificar muitas estruturas de pensamento. Aquário é um signo de ar, Aquário é um signo social, Aquário é um signo humanitário. Então nós vamos começar a ver, e começamos agora esse processo, né? A última vez que Plutão esteve em trânsito pelo signo de Aquário foi na época da Revolução Francesa, então a gente já consegue entender um pouquinho o tipo de revolução que nós vamos vivenciar agora a partir desse espelhamento, né? Olhando para o passado e trazendo essa forma para o momento presente. É um período aí de grandes evoluções, de grandes movimentações, né? Então, é isso, gente. O mês de outubro tem essa energia, tem essa cara. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí o seu comentário. É um prazer aí compartilhar com vocês. Eu tento aí, na medida do possível, responder todos os comentários que vocês mandam para mim. E é isso. Para você que deseja aí iniciar um processo psicoanalítico na linha da psicologia analítica, um trabalho onde eu integro a astrologia terapêutica, a constelação familiar sistêmica em atendimentos recorrentes semanais. E para você que deseja fazer uma análise de mapa astrológico, uma revolução solar, uma análise de trânsitos, uma sinastria de casal, é só também entrar em contato comigo. O link para o agendamento de sessão está aqui na descrição desse vídeo. Um forte abraço e um mês de outubro repleto de realizações positivas na sua vida.